Você vai poder fazer as suas perguntas durante o Arena. Amém? A gente é crente, a gente fala amém, né? Não é ok, né? Então, assim, a ideia é que a gente participe. Vocês hoje podem participar do culto e vai ser muito bacana. Então vai estar eu, meu mano Gabriel, que eu estou aqui para honrar a vida dele, porque ele segurou aí quando a minha filha nasceu o podcast e foi muito bom, muito bem. Quem concorda comigo? Foi muito bem. E hoje a gente tem uma participação muito especial. A pastora, nossa líder, a pastora não apenas da nossa igreja, mas do nosso regional. Ela tem uma experiência muito grande, a gente vai conhecer um pouco mais da experiência dela. Então eu gostaria de chamar aqui a pastora Ana. Seja muito bem-vinda à nossa mesa. É uma honra muito grande estar aqui conversando com ela. Seja bem-vinda, pastora. Vê se está certinho, a gente vai ajeitando aqui. Vê se está bom aí. Dá som aí, DJ. Paulinho. Testa aí também, Gabriel. Som. Vê se tá. Foi aí, Gabriel? Paulinho. Calma aí. Opa. Ao Aqui, vivo, né, gente? aqui tá. Da pastora Ana, não. Enquanto a gente vai consertando, eu quero falar para vocês o tema de hoje. O tema é Eu Me Importo. Nós estamos nessa campanha, tá? Eu Me Importo. A gente está envolvido em célula, nos cultos, discipulado. Então a gente vai estar falando sobre Eu Me Importo. E principalmente a gente vai estar falando sobre a vida ministerial, a vida de missões, a vida do chamado. Quantos creem que você tem um chamado? Amém. Você tem um chamado, e esse chamado foi dado por Deus a você. Então hoje a nossa ideia é fomentar em você aquilo que Deus te chamou. Amém? Foi, meu amigo. Alô, opa! Agora foi? Vocês estão me Foi. ouvindo? Ok? Amém. Ok. Gabriel, se apresente aí. Boa noite, galera, meus amigos. Meu nome é Gabriel, para quem não me conhece. Tem pouca gente aí que não me conhece, mas é isso, como o Matheus falou, a gente estava com um podcast toda segunda, mas infelizmente agora não tem mais como fazer, por coisas da vida. Jesus nos leva a uns lugares diferentes, mas lógico que eu queria estar aqui no podcast toda segunda, mas acredito que é da vontade de Deus não estar por um momento, e então vamos seguir essa vontade, vamos caminhar nessa palavra dele. E nós queríamos convidar, como o Matheus falou, convidar a participar conosco, cara, fazendo perguntas para a nossa pastora, excelentíssima pastora, que tem muitas experiências no campo missionário, e é isso, tá? Tamo junto. É isso. Grande pastora, quero que você se apresente, porque eu acredito que tem gente aqui que não conhece a senhora. Fala um pouco da sua história, quando que Deus te chamou, como foi a sua conversão. Talvez tem gente da nossa igreja que não sabe exatamente. Então, Possível, sim. Seja Boa livre. noite, queridos. Estão me ouvindo bem? Ok? A honra é toda minha, viu, Matheus, de estar aqui no Arena, sabendo, eu sei que todo sábado a galera bonita, linda, jovem se reúne, e isso enche meu coração de muita alegria e louvor a Deus. Porque, claro, um dia eu fui jovem, mas eu trabalhei, a maioria dos anos do meu ministério foi com jovens. Então, para mim é algo fantástico, e a minha oração é que vocês cresçam e tragam muitos e muitos outros jovens. Bom, meu nome é Ana Maria, né? Para quem não me conhece, eu sou pastora da Sara já há alguns anos, há mais de 20 anos, mas estou no ministério há mais de 40. Ufa! É muita coisa, mas por quê? Eu comecei bem jovem. Eu fui criada no Evangelho, na adolescência eu esfriei total, mas a minha conversão mesmo se deu aos 22 anos, num retiro de jovens, né? E ao me converter,
comecei claro, todo novo convertido sabe, aquele fogo, aquele desejo. E eu comecei a me envolver com os jovens da igreja. Dentro de pouco tempo já estava participando dos departamentos e fui crescendo. E tinha um casal na nossa igreja que eles davam curso de evangelismo através da missão, que no futuro eu me tornei missionária. E eles me convidaram para fazer um curso de evangelismo. Foi revolucionário na minha vida, porque aquilo me capacitou. Como que eu poderia compartilhar para as pessoas o que eu estava vivendo com Jesus? Aí eu conheci a missão. 2 anos depois, olha que interessante, num outro retiro, no mesmo lugar, que foi em São José dos Campos, os 2 retiros, o primeiro da conversão, o segundo, que foi o meu chamado. Eu me lembro que, nesse que foi o meu chamado, o tema do retiro era: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era um retiro sobre missões. E cada pastor que ministrou trazia um aspecto, né, da palavra e desafios. Eu me senti tocada. Mas sabe o que eu respondi para Deus naquele dia? Deus sabe que eu não posso. Olha isso. Tão bobinha ainda, né? Sem saber muita coisa. Deus sabe que eu não posso. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, né? E que tinha que ajudar nas despesas da família. Então eu trabalhava e eu falava assim: como que eu vou ser uma missionária? Sendo que eu preciso ajudar no sustento da minha casa. E eu lembro que eu disse isso para Deus. Daí depois Deus me respondeu, né, que não era do jeito que eu pensava. E aquilo foi me incomodando até que, pouco tempo depois, eu realmente tomei a decisão. Nessa época, eu estava trabalhando, olha só como Deus faz as coisas. Eu estava trabalhando numa empresa multinacional, era a Chiclete Adams. Não sei se vocês conhecem o chiclete Adams, não? Bala House. Na época de vocês. Bala House. Não, Bala House conheço. Conhece Bala House? Bala House conheço. Aquela caixinha amarelinha de chiclete, né? E tinha outros produtos também que eu não me lembro agora. Era uma empresa multinacional. Eu tinha uma carreira promissora ali. E Deus então me chama para o ministério. E eu me lembro que a minha chefe me chamou na sala dela e falou assim: Ana, você já decidiu qual é a faculdade que você quer fazer? Eu banco a sua faculdade, mas fique na empresa. E eu falei: não, mas não é assim. Gente, eu tinha tido um chamado, mas eu não tinha tantos argumentos que hoje eu teria. Mas aí ela disse assim: quer ver, olha, a empresa só dá aumento por mérito 1 ano depois. Eu vou falar com o diretor, eu te dou, você tem 6 meses de empresa, eu vou te dar aumento por mérito. Vamos ver aqui o cálculo, quanto que você vai ganhar? E era um bom valor, era um bom salário. E aí eu disse: eu vou pensar, olha isso. Quando eu cheguei em casa, naquela semana, ela falou: te dou 1 semana para pensar. Deus me trazia aquele texto de Moisés, né? Moisés escolheu o quê, gente? Ele recusou todas as riquezas que ele poderia ter, né, do palácio, mas ele escolheu servir a Deus. E eu me lembro que quando eu vi uma balança diante de mim, então quando eu pensava no chamado, a balança pendia muito mais, e o emprego pendia menos. E aí Deus então colocou a convicção, eu tive a resposta, e depois então eu falei: Senhor, muito obrigado, porque quando Deus nos chama, Ele precisa nos provar. Então eu precisava ser provada para que eu pudesse dar início ao ministério. E
E daí, então, eu comecei. E uma coisa inédita que aconteceu na época, que a missão que eu entrei, ela se chamava aqui no Brasil Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Hoje é CRU, né? Mas naquela época, era o trabalho urbano, missões urbanas. Tanto é que os missionários, a ideia da missão era: levante o missionário no seu país para que ele trabalhe no seu próprio país, para que não houvesse todo aquele trabalho transcultural. Daí, mas assim, com muito pouco tempo, 6 meses de ministério, eu fui enviada para Manaus. Então, assim, foi esse o primeiro de como Deus me chamou, né? Ok? Você fazia lá nos Índios mesmo, em Manaus, ou foi na Manaus no centro? Na cidade, na capital, capital. na capital. Seu pai já passou por lá também, né? Já morou um tempinho lá. Foi jogar lá, ele morou um tempinho. Foi na época que eu conheci a sua mãe, ele estava em Manaus jogando. mesmo? É. Mas é isso. Vamos lá, então. E aquela, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, é muito importante que vocês participem. Pastora, você falou pra gente um pouco, foi o início, né? Mas antes eu quero pegar um gancho. Aonde que a senhora nasceu mesmo? Sei que foi São Paulo, acho que capital, não Capital. foi? Mas qual bairro foi lá? Saúde. Mais ou menos próximo da Vila Mariana. Entendi. Não sei onde que é Vila Mariana, nem sabia, mas tá bom. É que você perguntou o bairro, eu pensei que ele conhecesse. Tem um objetivo, porque assim, a senhora imaginava lá, que você nasceu lá em Saúde, que você rodaria tanto que você rodou pregando o Evangelho? Eu pensava que seria na capital mesmo, né? Mas você não imaginava que Deus ia te levar para esses lugares que Ele te levou. Não. Eu estou falando isso porque talvez você está sentado aqui, você tem um chamado, e esse chamado tá morto no seu coração, porque você não acredita que Deus pode te levar aonde Ele quer te levar. Você acha que, poxa, mas eu sou pequeno demais, mas eu não posso, eu sou incapacitado. Muito pelo contrário, Deus, Ele capacita aquele que Ele escolheu. Então, a ideia nossa dessa conversa é isso, é fomentar o desejo de cumprir aquilo que Deus tem no nosso coração, como igreja, como indivíduo. Acho que isso que é o mais interessante. Pastora, qual foi o seu evangelismo que mais te marcou? Bom, quando eu fui para Manaus, eu queria começar da primeira pessoa que eu fiz discípula de Jesus. Eu acho que essa foi muito marcante, porque eu não tinha tanta experiência assim, eu estava começando. E aí eu fui enviada para ajudar um casal que estava lá, ela estava grávida, então precisava de alguém para ajudar. Então eu fui enviada para lá. Nisso eu conheci a Ana Beatriz, que se tornou a primeira discípula. A Ana Beatriz, imagine uma pedra bruta, uma joia que não foi lapidada. A Bia, ela tinha uma história muito triste, familiar. E em um dado momento, ela precisou ser levada, tirada de sua casa pela sua tia, para que ela pudesse, então, cuidar da Bia. Mas a Bia era uma menina muito, vamos dizer assim, ela não tinha nada de educação, em todos os sentidos. Então, para mim, foi um grande desafio, não foi fácil. Mas é muito interessante que é aquilo que a palavra de Deus diz. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. Quando Deus chama a gente para fazer algo, é Ele que capacita. E a Bia, eu precisava ensiná-la sentar-se a uma mesa, como cumprimentar as pessoas, para vocês terem uma ideia, daquela menina ainda tão embrutecida. Ela era uma jovem, ela devia ter o quê? Uns 21 para 22 anos. Ela não sabia o que era vestir um vestido ou uma saia, ou colocar uma sandália ou um salto alto.
Ela só sabia andar de camiseta branca, calça jeans e tênis, né? E aí eu comecei a trabalhar com a Bia. E foi muito interessante o que Deus fez na vida dela. Um dia eu sentei com ela e eu falei um monte de coisa que eu sabia que não era fácil de ouvir. E ela só chorava. E aí depois, então, o meu líder, né, passado o tempo, ele falou: Aninha, você não acha que você foi muito dura com a Bia? Eu falei: será? Eu falei assim: eu vou orar. Eu falei: Deus, antes de falar com ela, eu orei para que o Senhor controlasse e me enchesse do Espírito. Eu creio que eu estava cheia do Espírito Santo. Mas se eu errei com ela, me mostra, porque eu quero pedir perdão a ela. E Deus me trouxe aquela convicção muito forte do que aquilo que eu tinha feito com a Bia estava correto. Resultado: a Bia foi transformada de tal forma que logo tempo depois que eu voltei para São Paulo, começaram as mudanças na vida dela. E naquela época a gente não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje de comunicação. E aí eu recebo uma carta da nossa líder dizendo: Aninha, você não imagina a Ana Beatriz que é hoje. E como ela agradece a Deus pela maneira como Deus usou você na vida dela. A Bia se tornou hoje, né, uma mulher que é já casada, tem 2 filhas, já tem um netinho. Ela hoje mora em Brasília. Ela fez 2 faculdades. Uma mulher elegante, educadíssima, muito crente. Então, a Bia foi algo assim que marcou a minha vida. Quando nós tínhamos as nossas conferências da Sara, lá em Brasília, numa das vezes que eu estava lá, ela mora lá, e ela falou assim: Aninha, numa oportunidade, vem aqui em casa, que eu quero que você conheça as minhas discípulas. Aí eu fui tomar um café da tarde lá. Aí estávamos sentadas à mesa e ela falou assim, ela começou a lembrar de coisas que eu não me lembrava mais. Ela falou assim: olha, todas essas coisas que você me ensinou, eu ensinei para elas. Então foi tão lindo ver o resultado que deu na vida da Ana. Hoje, nós somos muito amigas, né? Sempre estou falando com ela e ela ainda pede os seus conselhos. Então, esse foi, assim, a primeira pessoa que me marcou, porque era início de ministério e alguém que deu fruto, né? Ela casada também com um homem de Deus e são muito frutíferos. Isso alegra meu coração, porque o tempo que eu fiquei ali com ela, é como que se não fosse ter resultado. Mas quando Deus nos capacita, mesmo que você não vê logo o resultado, ou você vai ter notícias, ou você vai saber depois, né? Então, como eu não perdi o contato com ela, foi algo muito legal. Mas eu quero falar de alguns evangelismos que foram marcantes na minha vida. Aí eu volto para São Paulo e aí a gente começou a trabalhar pelo lugar mais difícil, que era a USP, né? Eu lembro que o meu diretor falava assim, que a nossa equipe conseguia tirar leite de pedra. Porque, imagina, evangelizar, começar do zero o ministério numa universidade como a USP. Mas eu quero destacar 3 pessoas lá que eu evangelizei. Maria Helena. Maria Helena, quando eu a evangelizei, ela fazia pós-graduação. E foi um tempo maravilhoso que eu tive com ela, embora muito curto, porque depois ela foi fazer doutorado na Suíça.
Então, aí eu só mantinha contato com ela por carta, por postais. Mas, quando ela volta para o Brasil, aí ela já volta, já não estava mais na faculdade, ela volta para o Brasil, ela também morava em São Paulo, e aí, então, ela me escreve dizendo que ela tinha se casado, que ela frequentava a Igreja Batista do Morumbi, e já estava também frutificando. Então, assim, Maria Helena é alguém que eu também guardo no meu coração e com certeza vou ter notícias muito mais quando a gente chegar lá na eternidade, né, do que ela fez. Porque hoje a gente tem como encontrar. Eu não lembro mais o sobrenome dela, não tenho nem como encontrá-la nas mídias. A Sílvia era uma peruana. A Sílvia também fazia pós-graduação quando eu a evangelizei. A Sílvia me deixou uma lição que eu trago para a minha vida e eu passo isso sempre para as pessoas que eu tenho a oportunidade de ensinar. A Sílvia era de uma família peruana, tradicional católica, muito envolvida no catolicismo lá no Peru. E ela tinha sede de Deus. Então, ela vinha, participava das nossas reuniões ali na USP, e eu comecei a cuidar dela, eu sentava sozinha com ela para estudar a Bíblia, e eu percebia que ela tinha muita sede. Porém, a Sílvia não tomava uma decisão. Chegou um momento que eu já tinha estudado muita coisa, a gente seguia um material da Cruzada, e eu já tinha estudado quase tudo com ela. Aí, um dia, eu ia encontrá-la e eu orei. Eu falei, Senhor, eu preciso falar com a Sílvia, porque me ajuda como fazer isto, porque ela precisa tomar uma decisão. Né? Já caminho com ela há tanto tempo. E foi muito interessante. Naquele dia que eu ia encontrá-la, ela que começou a conversa e falou assim, Aninha, eu preciso falar com você sobre uma decisão que eu tomei. Eu falei, o que foi? Aí ela me contou, ela falou, olha, como você sabe, eu sigo a religião dos meus pais, eu também sou católica, e a minha família jamais permitiria que eu me tornasse evangélica. E então a gente já está caminhando há um bom tempo e eu preciso tomar uma decisão. E ela falou assim, eu tomei uma decisão. Eu falei, e qual é? Ela falou assim, eu vou continuar no catolicismo. Eu falei, ok, Sílvia, o que você vai fazer com tudo aquilo que a gente estudou? Aí ela disse assim para mim, mas também tem as palavras do Papa. Eu falei, olha, segundo o que eu já estudei na palavra de Deus, nós não podemos acrescentar absolutamente nada do que tem na Bíblia e nem tirar nada o que nela contém. Então, eu fico com a Bíblia. Ela falou, mas eu vou continuar como eu estou. Claro, eu fiquei muito triste. Dali em diante, nós não nos encontramos mais. E, aparentemente, teria sido uma derrota durante todo esse tempo que eu caminhei com ela estudando a palavra de Deus. Logo depois desse tempo, eu fui enviada para a Unicamp, lá em Campinas, que é interior de São Paulo. E se o meu diretor dizia que na USP a gente tirava leite de pedra, lá na Unicamp, então, meu Deus, eu achei muito mais difícil que a USP. E, enfim, não consegui fazer uma discípula na Unicamp. Só evangelizei, olha que interessante. Mas, de vez em quando, a gente encontrava com a equipe que vinha de São Paulo para eventos, e uma vez, do pessoal que estava lá em Campinas, chega para mim e fala assim, Aninha, você se lembra da Sílvia, a peruana?
Eu falei, claro, como que eu vou me esquecer, né? Ela falou assim, pois é, ela mandou um recado para você. Ela falou assim, olha, assim que você encontrar a Aninha, diga a ela que eu estou numa igreja evangélica, que eu estou seguindo a palavra de Deus. Amém. Vocês podem dar um glória a Deus? Amém. O que essa experiência da Sílvia me ensinou? Aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no coração. Então, a experiência com a Sílvia me ensinou. Ana, não se preocupe, compartilhe e ensine a palavra. Deixa Deus ser Deus na vida das pessoas. O Espírito Santo vai usar a palavra. Ele vai agir. Então, a sua parte é compartilhar a palavra de Deus. Mais uma experiência, para mim também foi bem interessante na USP, foi um dia que a gente trabalhava em duplas nas faculdades. Então, eu trabalhava na Letras com uma outra amiga. Aí, um dia, a gente pensou assim, além dos alunos, vamos tentar evangelizar os professores também? Eu falei, bora, vamos lá. Então, o que a gente fez? A gente ia com uma pesquisa. Aí íamos na sala dos professores, marcavam um encontro para fazer uma pesquisa com eles. E depois, então, a gente entrava na evangelização. Gente, um dos professores que eu evangelizei, aliás, lá atrás no armário, alguém pode pegar um folhetinho das 4 leis espirituais, porque esse era um instrumento de evangelismo nosso, né? E eu compartilhei o folheto com esse professor. Ele me ouviu muito educadamente, atentamente, e, no final, tem uma oração que a gente fala para a pessoa, você gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração? E aí ele disse não, né? Eu creio que Jesus foi apenas um profeta. E eu falei, bom, professor, se um dia mais tarde, é esse folhetinho aqui, gente. Eu falei, se um dia mais tarde o senhor decidir convidar Jesus no teu coração, aqui tem uma oração que o senhor vai poder fazer. E o senhor pode fazer dessa oração a sua oração e entregar a sua vida a Jesus. Ele me agradeceu muito, eu agradeci a atenção que ele me deu. E, ao se despedir, ele disse assim para mim, nunca deixe de fazer esse trabalho que você está fazendo. Eu me lembro até hoje ele falando. Claro, se passaram muitos anos, não me lembro o nome dele, mas eu não esqueço a imagem daquele professor. Durante muitos anos, muito tempo, eu orei por ele. Eu falei, Senhor, eu quero encontrá-lo na eternidade um dia. Passado um tempo, pasmem vocês, tomei até um susto, quando alguém me disse, Aninha, você sabe quem era aquele homem que você evangelizou? Eu falei, não faço a mínima ideia, era o professor aqui na Letras. Não, ele simplesmente faz parte do comitê do islamismo no Brasil. Era um dos grandões desse comitê. Eu falei, ainda bem que eu soube depois, né? Pois é, mas assim, ele foi muito educado, muito elegante, e é interessante ele ter dito essa palavra para mim. Nunca deixe de fazer o que você está fazendo. Legal. E a última evangelismo que me marcou já foi aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente chegou no Rio, a gente tinha que comprar um sofá. Aí nos indicaram para ir lá no Rio Decor, lá na Dutra. A gente nem sabia andar em nada aqui no Rio, lá no Rio. Lá fomos nós. Bom, entramos em várias lojas, até que entramos em uma loja, decidimos comprar o sofá,
enquanto nós escolhemos o sofá, compramos o sofá, não entrou ninguém na loja, a não ser eu e o Washington. Aí a gente já estava à mesa para que o vendedor pudesse fazer a nota fiscal. Aí eu olhei na loja toda, aí eu falei, meu bem, não tem ninguém na loja, vamos aproveitar e evangelizar o vendedor. Aí a gente pegou as 4 leis espirituais, evangelizamos ele. Quando chegou na oração, ele tomou um susto. Ele ficava olhando para aquela oração. E ele falou assim, espera aí, a minha mulher mandou vocês virem aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a minha mulher é evangélica. Eu falei, olha, não foi ela que nos mandou, não conhecemos ninguém ainda aqui no Rio, mas com certeza eu posso lhe assegurar, nós somos resposta de oração da sua mulher. Amém. E ele falou assim, mas eu não posso fazer essa oração. E essa perguntinha é muito chave, quando alguém não quiser orar, que você estiver compartilhando e alguém não quiser orar, nós perguntamos para ele, o que te impede de você entregar a sua vida a Jesus? Ele falou assim, se eu fizer essa oração, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho uma amante, e eu teria que deixar essa amante. Olha só como ele entendeu a mensagem e a seriedade de entregar a vida a Jesus. Foi uma outra pessoa que nunca mais eu vi, mas eu orei por ele por muito tempo. Eu falei, Deus, o Senhor conhece a história desse homem, essa esposa, né? E nós não fomos simplesmente comprar um sofá. Então, essas são algumas que eu selecionei. Amém. Pô, muito bom, pastor, muito bom. São experiências muito boas que... Estava ouvindo um podcast até no Dizoscope, eles falando sobre pessoas mais sábias, pessoas mais antigas. Todo respeito. Mas hoje acredito que muitas pessoas ficam olhando para pessoas mais antigas e desprezam. E acho que você contar essa experiência para nós, mais jovens, nos dá um empurrão, nos dá um anseio por algo a mais, por mais desse evangelismo que você experimentou muito, nós queremos experimentar, nem que se for um terço, está ótimo. Mas isso nos dá um empurrão para cima. Com certeza. Só cortar vocês rapidamente. Gente, para facilitar as perguntas, no Instagram do Arena, a gente abriu uma caixinha de perguntas em que o pessoal vai estar filtrando e passando para a gente aqui. Então, se você quer fazer uma pergunta, é mais fácil agora. Entra no seu celular aí, coloca lá na caixinha do Arena. Vai estar lá, ó. E a gente... Olha lá, ó, o Instagram está ali, tá bom? E aí a gente vai estar respondendo aqui. Mas pode seguir aí, Gabriel. Amém. Tem uma frase do C.S. Lewis, que ele fala que um navio, quando está atracado no porto, está seguro, mas não foi para isso que fizeram os navios. Exatamente. E a igreja é isso, né? Muitas vezes a gente vem aqui, fica sentado aí, recebendo de Deus, olhando, mas a gente está seguro aqui, mas não foi para isso que se fez igreja. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, igreja, como até a Letícia falou aqui na palavra de oferta, é para os de fora. Muitos para os de fora, para aqueles que ninguém ama, nós que temos a amar essas pessoas, para isso que Jesus nos chamou, e isso é ser igreja. E com isso, eu queria te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer a pergunta aí relacionada à faculdade, Biel. Pode. Porque o Gustavo perguntou aqui lá no Instagram, só porque senão a gente entra em outro. Falou assim, qual era o maior desafio em evangelizar dentro de uma faculdade? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa. Qual o desafio? Qual era o maior desafio em evangelizar dentro de uma faculdade? É bem diferente evangelizar dentro da faculdade, Sim, né? sem dúvida. Porque
Os estudantes universitários, e principalmente dependendo da universidade que está, eles se acham o máximo, né? Muitos, claro, nos desprezavam. Muitos diziam, não, Deus está em qualquer lugar, Deus está numa árvore, Deus isso, Deus aquilo. Mas o que nós aprendemos? O Paulo, ele fala algo em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar o perdido. Então, a gente sabe, em primeiro lugar, a gente compartilha por causa da convicção da experiência que você tem. Então, você está seguro disso, em primeiro lugar. Toda segurança você tem do Deus vivo, do Cristo vivo e ressurreto que habita em você. Então, esse é o ponto de partida, a segurança que você tem em Deus, e que aquilo que você vai dizer é verdade. O que vão fazer com aquilo que você compartilhar, já é problema da pessoa. Então, tem uma frase que a gente ensina, que diz assim, o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar de Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Por exemplo, quantas pessoas que eu evangelizei e que não se converteram na hora, se converteram depois, né? Então, assim, na faculdade, muitos diziam não. Quer ver uma coisa? Eu evangelizei uma moça, e ela foi na USP também. Ela me disse um redondo não. Não estou interessada, eu não creio, e tudo bem. O que a gente aprendeu, que você deve ser positivo e amoroso do início ao fim, sempre deixando uma porta aberta. Aí nós fazíamos eventos para os estudantes. Num desses eventos, eu já não lembrava mais do rosto dessa moça. Ela veio até mim e falou assim, eu acho que você não se lembra de mim. Eu falei, me desculpa, mas não estou me recordando. Ela falou assim, há 3 meses atrás, você me evangelizou lá no campus, e eu te disse não, que eu não tinha nenhum interesse. E um tempo depois, fulana de tal, que era uma colega nossa, me abordou no campus e compartilhou o mesmo folheto que você já tinha compartilhado. Eu aceitei Jesus e estou estudando a Bíblia com ela. Então, alguns estudantes vão te ignorar? Sim, mas outros vão ouvir. E assim, os resultados, muitos resultados eu só vou saber na eternidade, né? Muitos eu... A grande questão nossa é que a gente tem que ter convicção de quem Deus é em nós. Uhum. Porque se eu tenho essa convicção de que eu fui mudado por Deus, que realmente Deus mudou a minha vida, que eu fui totalmente, eu fiz a conversão, né? Eu estava em um caminho, Paulo diz que nós estávamos mortos, mas quando nós aceitamos Jesus, a luz de Deus iluminou o nosso ser, nós vivemos para Ele. Então, assim, se eu tenho essa convicção, as pessoas, às vezes, que não vão me ouvir, que vão debochar de mim, porque na faculdade vai ter muito disso. Quem é que está fazendo faculdade? Levanta a mão aí. Boa. E em nome de Jesus, você quer fazer, vai entrar no início do próximo ano. Amém, gente? Amém. Amém, gente? Amém. Uhum. Então, assim, você que vai estar envolvido em faculdade, tenha convicção do Deus que você serve. É um Deus vivo, é um Deus, é o Espírito que tem esse poder de convencer o homem do pecado, do juízo. Então, gente, vamos ter convicção. A convicção eu acho que é a ferramenta que a pastora falou, que é a mais importante e a mais eficaz, vamos dizer assim, né? Para que a gente seja usado pelo Espírito. Amém. Estão mandando muita pergunta aqui no Instagram. E tem uma pergunta que eu acho que para o nosso meio é muito importante, para muitas pessoas saberem. Como evangelizar a própria família? Eu tive essa oportunidade também. E assim,
Pastor Ana evangelizou até cachorro, gato, papagaio. É verdade. Eu evangelizei a Mel, Todo ser que a respira. nossa cachorrinha de 4 patas, aliás, a nossa filha de 4 patas. E agora eu estou no processo de evangelismo da Mila, é outra filhinha de 4 A patas. Mila tem que nascer de novo, né? A gente brinca muito em casa, levanta a patinha dela e fala, aceita Jesus, aceita Jesus. Mas é interessante, eu evangelizei, naquela época, hoje a gente chama de célula, né? As reuniões que tinham nos lares, e eu fazia também, logo depois que eu me converti, eu fazia também uma célula na minha casa, e a família inteira estava ali. E então, a família vê, gente, olha, a família vê o que Jesus faz na tua vida. Gente, eu fui uma filha rebelde para o meu pai, né? E muito irritada, eu era muito irritada, eu não sabia lidar com aquilo. Até eu ficava chateada com aquilo. E, de repente, Jesus entra na minha vida, me traz uma paz que eu nunca tinha sentido, uma alegria incrível, e Ele começa a mudar a minha vida. Eu chego para o meu pai, eu peço perdão para o meu pai, né, das vezes que eu fui rebelde a ele. Então, não tem como a família não ver a transformação na nossa vida. Por isso que sempre quando eu prego, eu falo alguma coisa dentro desse âmbito, a nossa mudança, quem deve ver primeiro é a nossa família. Porque é lá dentro de casa que vai mostrar realmente, será que eu mudei mesmo? Porque eu mostrar para alguém que eu convivo lá fora é uma coisa, mas e dentro de casa? Como que eu vivo com meu marido, como é que eu vivo com meus irmãos, com meus pais? Então, a minha família me ouvia, porque eles estavam vendo a transformação. E aí, sabe o que começou a acontecer? Meu cunhado trazia a mãe dele, trouxe o irmão, trouxe a cunhada. O meu sobrinho trouxe a sogra. A sogra era de uma outra religião, muito oposta à nossa. Esse aí que converteu a sogra, converteu mesmo, né? E aí, depois da célula, vamos dizer assim, eu sentei com ela, compartilhei as 4 leis, e ela me disse, não, Aninha, não quero. Aí eu disse a mesma coisa para ela, Dona Dirce, o dia que a senhora quiser aceitar Jesus, faça essa oração. Ela orou naquela semana. Ela chegou em casa, botou na gaveta, mas o Espírito Santo começou a incomodá-la. O que ela fez? Pegou o folheto, leu de novo, fez a oração sozinha. Aí ela ligou para a esposa do meu sobrinho e falou, Marília, sabe aquele folhetinho que a Aninha me deu? Eu acabei de orar recebendo Jesus. E agora, o que eu faço? Gente, vocês não sabem o que foi aquela mulher. Aí ela falou assim, ela entregou a vida dela a Jesus, ela abandonou aquela religião, ela falou, chama a Aninha aqui que eu quero desfazer de tudo isso aqui que eu tenho. E a rua inteira soube da conversão dela, ela se tornou uma serva, uma diaconisa da igreja e servindo muito a Deus, né? Aí eu evangelizei o meu sobrinho, que hoje é pastor, é a esposa dele, ele faz um trabalho incrível lá em São Paulo como pastor. Ela, então, tem um ministério com mulheres. Assim, eu fico muito feliz de ver assim, os frutos que aconteceu na minha família. Sim. Meu cunhado, quando compartilhei de Jesus, ele aceitou Jesus um mês depois. Mas, enfim, não escapou ninguém da família. Embora o meu pai, né, falei de Jesus várias vezes para ele. A família do Washington, ele já tinha evangelizado, eu também evangelizei a família. Agora, nessa viagem que fizemos a São Luís, fomos também com esse propósito. Aí eu falei para ele, meu bem, deixa comigo, porque como é família, tal, eu vou ficar mais à vontade. E realmente,
evangelizamos outras pessoas que já estavam na família dele. Aí, um dia antes do aniversário dele, na casa onde nós estávamos hospedados, o dono da casa fazia aniversário. E aí vieram sobrinhos, família dele. Aí o Washington falou alguma coisa sobre o Gilberto, tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu também quero falar. Eu falei, gente, eu não posso deixar a oportunidade passar. Aí, eu sabia, depois na minha cabeça eu contei quantas pessoas ali eu sei que eu nunca tinha ouvido. Então, tinham várias pessoas ali. Eu falei, o que elas vão fazer com o Evangelho que foi compartilhado é problema delas. O que Deus nos chamou para ser testemunha. O resto é com Ele. Nenhum de nós convence ninguém. É a palavra. Lembra o que aconteceu com a Sílvia? Sim. Né? Então, a Sílvia foi uma lição que eu trago para a vida. Então, às vezes, algumas pessoas já me procuraram, pastora, eu já estudei tanto com fulano. Eu falei, você estudou a palavra? A palavra de Deus é viva, querida. Deixa Deus ser Deus na vida dela. E assim, eu acho que a gente precisa refletir um pouco agora como igreja, de tudo aquilo que a pastora está contando para a gente. Eu acho que é sobre o senso de urgência. Pode ser que seja o último momento que você vem estar com o seu amigo. E talvez você continue conversando com ele, continue tendo um relacionamento, e até hoje você nunca falou de Jesus para essa pessoa. E se acontecer dele, falecer? E existe uma coisa pior, que o inferno é real, gente. E não é o medo que eu estou falando, é só para a gente relembrar, porque às vezes a gente acha que não fala por questão, não, vou botar medo. Não é questão de medo, é uma questão de realidade. Se a gente não for morar com Deus, a gente vai para o inferno. Então, assim, quem está do nosso lado, eu pego muito do que a pastora tem falado, e uma coisa que tem chamado minha atenção é o senso de urgência. Aonde ela está, ela não precisa de oportunidade, ela cria oportunidade. Nós somos responsáveis também, né? Exato. Nós somos testemunhas, somos responsáveis. Mateus, mas o que eu vou falar? Eu lembro dos discípulos falando com Jesus. Jesus, o que nós vamos falar? Apenas comece, deixa que o Espírito faça. E eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência, comparado a você, pastor. Mas eu acho que na maioria das vezes foi isso. O Espírito te levou. Sem dúvida. É só a gente se lembrar de Paulo. Né? Eu estou lendo Atos de novo, e Paulo, quando... Gente, olha só, cada vez que você lê e fica pensando na questão de evangelismo, Paulo, ele falava de acordo com a situação que ele estava vivendo. Né? Então, ali diante de Atenas, lá em Atenas, a deusa que eles adoravam... Espera aí, mas aí, tem um Deus ali chamado desconhecido, é aqui que eu vou entrar. E Paulo evangeliza através do quê, gente? Da situação que ele encontrou naquela cidade. Aí ele chega diante do rei Agripa, né, dos reis. Ele passou por todos eles, ele deu testemunho dele. Você vê lá, Atos 20, 21, 22. É testemunho dele. Ele falou, eu perseguia, eu consenti na morte de Estevão. Ele conta tudo. Ele falou, até que um dia encontrei esse Cristo ressurreto. Então, ele dá o testemunho dele. Então, o nosso testemunho é uma grande força, é a convicção. E outra, quanto mais você faz, você fica assim. Você pode pensar, eu vou dizer algo que vocês podem até se admirar. Eu não tenho o dom de evangelista. Eu não tenho o dom. Mas o que aconteceu comigo? Nova convertida, eu fui ensinada a evangelizar. Ou seja, me mostraram, isso é o estilo de vida. Evangelismo é estilo de vida. Aí é só você perceber, você se converteu, o que você tinha desejo de fazer? Falar para outras pessoas, é natural. Aí se você começa a fazer, você vai tomando prática. E aí não é difícil você analisar o ambiente que você está e falar assim, é por aqui que eu vou entrar. Exatamente. Quer falar alguma coisa?
Eu acho que é isso, gente. Vamos fazer outra pergunta aqui, senão nosso tempo vai embora. Pastora, como que a gente pode ser enviado para o campo missionário? Maravilha. Eu creio que é algo que nós precisamos, como igreja, falar mais a respeito. Porque foi ouvindo, né, que eu fui tocada. Mas, quando a gente toma conhecimento de muitas missões, diferentes missões que existem no Brasil e no mundo, e se há um interesse no nosso coração, um toque no nosso coração, eu creio piamente que Deus nos conduz. Agora, de um modo geral, todos nós somos chamados a partir de onde estamos, né? Por exemplo, fora do Brasil, eu só trabalhei 1 ano em um lugar pertinho daqui, que foi Bolívia, que eu trabalhei na Universidade da Bolívia, lá, 1 ano apenas, mas o restante do meu ministério foi dentro do Brasil, no interior de São Paulo. Então, Deus me falou, olha, eu estou te chamando para... Agora, eu tive uma amiga minha de ministério que Deus a chamou de uma forma específica para África e Moçambique. Ela está lá até hoje. Se casou por lá, tudo. Então, ela teve um chamado específico, né? Então, eu creio que nós precisamos trazer, por exemplo, no Arena, eu acho que esse é um desafio para os líderes, nós precisamos trazer mais esse assunto sobre isso. Porque se é uma coisa que eu tenho orado pelos nossos jovens, Senhor, levante missionários de Nova Friburgo. Amém. Amém. Né? Levanta pessoas que serão futuros pastores e missionários. Porque seja aqui dentro do Brasil, ou seja fora, não importa, né? Mas será uma alegria muito grande, né? Ver jovens saindo daqui, indo para não sei aonde, mas por quê? Vai cumprir um chamado do Senhor. Mas o nosso chamado, em primeiro lugar, é a partir de onde você está. Eu comecei dentro da minha casa, no meio da minha família, né? E depois, então, fui evangelizando fora. Amém. Você estava falando de Paulo, eu lembrei da conversão dele em Atos 9. Ele cai, cego já, e aí ele pergunta quem é, e fala, Senhor, aquele quem você persegue. E aí tem uma versão, acho que é no Ara, que ele fala, o que queres de mim? Queres que eu faça? Uhum. E então ele já conheceu Deus. Já chamou de Senhor. Já chamou de Senhor, já se colocou à disposição. E eu acho que hoje nós, todas as igrejas, muitas pessoas acreditam no evangelho de conforto. Um evangelho que só... o que você quer, Deus, o que você tem a me oferecer, não o que queres de mim, Deus. Então, eu acredito assim como Paulo, você falou que o seu chamado principal não era evangelista, mas todos nós temos esse chamado, Mateus 28:19, e de pregar o evangelho. Exato. Então, eu acredito que antes de nós sermos mestres, apóstolos, profetas, todos nós somos evangelistas. Exato. Então, não só vamos evangelizar na rua, saindo o panfleto, mas no nosso dia a dia a gente vai evangelizar. É bem provável que Timóteo não tinha o dom de evangelismo. E Paulo, ao escrever para ele, o que ele falou? Faça o trabalho de evangelista. Sim. Né? Então, esse é chamado para todos nós. Todos. Mas aquele que tem dom de evangelismo, eu digo que ele evangeliza até poste. Viu? Pela frente está evangelizando. Eu tive uma diretora que ela tinha o dom de evangelismo, né? Então, mas o que eu percebo também? Que eu evangelizo mais quando eu estou ativa no evangelismo. É impressionante isso. E aí, de repente, assim, claro, a unção Deus já deu, o chamado Deus já deu, a convicção, a experiência. E você vê resultados, né? Então,
E mesmo que não visse, Sim. eu creio que a obediência ao chamado, ao mandamento, né? E outra coisa, assim, é um desafio, que até uma proposta que eu faço para vocês, o Arena. De repente, ao invés de uma vez por mês, de repente, faça o Arena na praça. Sim. Uma arena diferente, de evangelismo. Sim. Né? Isso vai trazer avivamento, porque o evangelismo nos aviva, Uma vez eu traz avivamento. E sem dúvida, o Arena vai crescer muito, 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 muito. Então, um desafio, uma sugestão, porque aqui deve ser o nosso QG, nosso treinamento. A gente recebe, a gente se fortalece, a gente tem comunhão, a gente engorda, se alimenta. Sim. Aí depois vai para fora para dar. Sim. E assim, gente, ser igreja é trazer o conhecimento de Deus para as pessoas. Porque senão a gente acaba sendo igreja para consumir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Gente, a gente tem falado isso, mas eu vou voltar a repetir. Igreja não é lugar para consumir. Igreja é lugar para servir. E servir o outro não é a você. Nós precisamos servir o outro. Aqui tem 3 gerações. A geração da pastora, a minha geração que eu vejo como geração média, ali dos 30 anos, a geração do Gabriel, que é o pessoal que está vindo agora. E assim, com muito, muito zelo eu falo isso. Mas essa geração de hoje não tem buscado tanto servir. Servir a igreja, servir o outro tem sido uma dificuldade, porque é pesado, é cansativo, é isso, é aquilo outro. O Gustavo estava falando sobre isso no discipulado. Às vezes sim vai ser sacrificante. E como que não vai ser? Se foi para Cristo, como que não vai ser? Eu olho a vida dos apóstolos, e a maioria dos apóstolos, quer dizer, todos os apóstolos, sacrificaram tudo. A própria vida. A própria vida. Menos João, né, que teve uma ajudinha ali, né? Mas mesmo assim foi muito perseguido. Nós temos que voltar a olhar a igreja como lugar de serviço. Amém. A igreja é o lugar em que nós servimos o nosso irmão e servimos a comunidade, servimos Nova Friburgo. Como que nós servimos? Quando nós pregamos o evangelho, como a pastora disse, Romanos 1,16, ele é o poder, e o poder é a transformação. Quando a gente evangeliza, a gente está restaurando uma família através da palavra. A gente está restaurando aquele jovem que está inundado na droga. A gente está restaurando, não a nossa palavra, mas Cristo através de nós. Isso é a forma que a gente tem de evangelizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, como a gente teve pergunta aqui. É a forma da gente evangelizar talvez o desconhecido. Será que a gente passa na rua e Deus não incomoda o nosso coração para evangelizar alguém que está passando? Mas a gente fala assim, não, hoje eu tenho a minha rotina está muito pesada, eu não tenho tempo, eu não tenho como. Deus quer uma igreja viva. O desejo de Deus é uma igreja viva e eficaz. O que é uma igreja viva? É uma igreja que serve. Maior é o que serve. E isso que nós temos que combater, essa cultura do consumismo. Essa cultura de eu venho para a igreja porque a palavra é muito boa, porque o louvor é bom. E quando não é, ainda fala mal. Vira sommelier da igreja. Vira sommelier de louvor, sommelier da palavra, sommelier da célula, ou seja, eu venho aqui para experimentar e ver se está bom. Se está bom, beleza. Se não está bom, eu saio ainda falando mal. Sim. Nós precisamos servir, amém, Arena? Amém. Nós precisamos e necessitamos servir. E tem como servir mais. Deus tem te chamado. Eu sei que tem gente que está sentado aí, que já está sendo incomodado por Deus, não nessa palavra, não nessa conversa, mas há um tempo. E está na hora da gente levantar, arregaçar as mangas e começar a trabalhar em prol do Evangelho. Você pode trabalhar, ganhar muito dinheiro, você pode trabalhar e fazer muitas coisas, mas o maior trabalho que você vai ter na sua vida é evangelizar. Mas é para um ou para outro? Não, é para todos nós. Mateus 28, Gabriel falou, a pastora falou, é para todos nós. Amém, gente? Amém. Então que nessa noite, a gente já está finalizando, eu vou deixar para os dois dar as considerações finais, mas eu já quero dar as considerações, o louvor pode até vir, que nessa noite você saia daqui incomodado, inconformado. Romanos 12, 2. 12, 2, né? Não é 2, 12, não. 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Será que você tem se conformado com a maneira que a sua família está?
Será que você tem se conformado com a maneira que seus amigos estão? Sério mesmo, gente, presta atenção nesse momento. Será que você tem se conformado pelo mundo, o que nós estamos vivendo? Aí, ou você fala assim, não, a política é isso aí mesmo, os meus amigos, isso aí não tem jeito não. Que não tem jeito, eu tive jeito, você teve jeito. É a transformação em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aquilo que Cristo fez em nós. Então, nessa noite, que você saia daqui pensativo, sabe? Não pare aqui. Deixa que o Senhor venha falar com você na madrugada, amanhã, que você venha ser, sério mesmo, que a gente possa transferir um incômodo no seu coração. Você Amém. não vai ficar acomodado, você vai ficar incomodado. Amém. Então, que nessa noite você venha sair daqui incomodado e pensando assim, Senhor, o que você quer que eu faça? A mesma pergunta de Paulo, que você venha perguntar nessa noite. Senhor, o que você quer que eu faça? Então, essa é a minha consideração final. Que a gente saia daqui incomodado, porque tem muita gente que precisa de Jesus. Amém. Vou falar rapidinho para deixar para você. Eu creio. Fala aqui. Fala E rapidinho aí para você finaliza, você pastor. finaliza, pastor. Cara, a igreja é o meio pelo qual Deus opera. A igreja é a família que isso? A igreja é a família por meio do qual Deus opera. Então Deus quer operar em Nova Friburgo. Deus vai olhar para Sara e vai operar através de nós. Então Deus quer operar nos nossos amigos, vai olhar para nós e vai nos usar. Então como o Mateus falou, essa pergunta nós temos que fazer todos os dias. O que queres que eu faça, Pai? E se colocar à disposição, eis-me aqui, e que nós possamos sair daqui avivados com essas experiências da pastora, sair energizados, cara. A gente não pode vir aqui ser mais uma informação e sair daqui com mais uma informação e não ser transformado, mas que nós venhamos ser transformados pela renovação da vossa mente. Amém? Então que nós possamos sair daqui com essa urgência. Amém. Eu creio, queridos, que depois que